Querida irmã, que bom poder falar com você novamente. Hoje eu quero trazer um versículo da palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 7. O apóstolo Paulo foi quem escreveu e ele estava numa situação muito difícil da sua vida. Ele estava na cadeia, ele estava preso por causa da palavra de Deus. Na época do apóstolo Paulo, eles foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos por pregarem a palavra de Deus. E nesse tempo de luta, ele diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Hoje eu queria falar com você, e não só falar, mas eu queria orar com você também, e falar um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é um mal que nos consome e muitas vezes nos paralisa. A ansiedade vem de uma preocupação demasiada. E o apóstolo Paulo, imagina a situação dele, ele preso por causa do evangelho, injustiçado por causa da palavra de Deus, mas mesmo assim, lá dentro da prisão, ele escreve para os irmãos que estão em Filipos, né, os irmãos filipenses, ele diz assim: olha, você precisa rever como está o seu coração e precisa tomar uma atitude para mudar isso. É interessante que muitas vezes nós estamos ansiosos e nós não conseguimos fazer nada para mudar isso. Então hoje, além de falar, de trazer o versículo da palavra de Deus, por isso eu quero orar com você também. Porque Paulo justamente ele fala isso, olha, não estejais inquietos, ou não esteja ansioso, não esteja preocupado com coisa alguma. Mas talvez você pergunte para Paulo: Paulo, mas como que eu não vou me preocupar, sendo que eu tenho um boleto para pagar, sendo que eu tenho alguém da minha família doente, enfermo, alguém que eu conheço no hospital? Como eu não vou me preocupar, sendo que tem tantas demandas para serem resolvidas? Ele diz assim: antes de você se preocupar, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ação de graça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui na verdade? Ele está dizendo assim: se a gente está ansioso, há uma grande probabilidade da gente não ter orado a respeito do assunto que tem nos consumido. Se a gente está ansioso por alguma questão, há uma grande probabilidade da gente não ter colocado isso diante de Deus em oração. E ele fala aqui alguns tipos de oração. Ele fala, olha, oração que é falar com Deus e ouvir Deus, súplica, né? Ele, além da oração que Jesus ensina aí, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai que ouve em secreto vai te recompensar em público. Além dessa oração, ele diz súplica. A súplica é mais ou menos quando alguém cai de um barco, né, e alguém grita lá: olha, homem ao mar. O que o homem ao mar faz? Ele começa a suplicar: socorro, socorro, socorro. Então, ele, além da oração, que você vai falar com seu pai, né, nosso Deus, você pode suplicar também, dizer: Deus, está difícil, Deus está difícil, Deus está difícil. Eu me lembro de uma mãe que estava contando para mim o testemunho muito lindo que aconteceu, mas para acontecer esse testemunho lindo, ela precisou ouvir uma mensagem, uma palavra dura, muito triste do médico. Quando ela leva o seu filho com um traumatismo craniano de 3º grau para ser consultado, o médico diz: olha, seu filho praticamente está morto, a saturação dele está diminuindo drasticamente. E aí o médico fala assim para a mãe: você acredita em Deus? Se você confia em Deus, então ora. E ali mesmo, no pronto-socorro, aquela mãe se ajoelha no corredor do pronto-socorro e começa a suplicar. Ali não é uma oração, é uma súplica. A Bíblia fala de Ana. Ana, quando queria um filho, todos os anos ela orava, mas chegou um momento que ela estava suplicando, dizendo: Deus, eu preciso. A ponto do sacerdote Eli achar que ela estava até embriagada, porque as emoções estavam afloradas. Mas, querido, é melhor aflorar suas emoções em oração do que
guardá-las e viver em depressão. Então, além da oração e súplica, também ele diz com ações de graça. Olha, Senhor, obrigado. Obrigado que eu posso orar. E é interessante que na oração, no caminho da oração, quando a gente começa com ansiedade, a gente termina com gratidão. Se a gente vai orando, Deus vai mudando o sentimento do nosso coração. A ponto do Paulo falar, apóstolo, no versículo 7, a paz de Deus. Olha, que não dá para explicar, ele diz, excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está ansioso, você está ansiosa por alguma coisa? Vamos colocar isso diante de Deus? Eu não quero menosprezar a sua luta, não quero dizer que ela não é legítima, mas eu quero dizer que a gente tem uma arma muito poderosa para vencer a angústia, para vencer a ansiedade, para vencer a preocupação, que é a nossa oração em Cristo Jesus. E eu queria convidar você a orar comigo, a orar para que o Senhor possa encher o seu e o meu coração, o nosso coração, da paz que ninguém consegue explicar. É uma paz que ela existe mesmo em meio a guerras. As guerras podem estar acontecendo lá fora, mas o Senhor guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, o ambiente não permitir, apenas ouça. Ore comigo mesmo em pensamento. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse texto tão lindo, tão profundo e tão verdadeiro, tão real, que fala de uma arma para a gente vencer a ansiedade. A ansiedade muitas vezes nos corrói. Ela parece uma ferrugem que vai corroendo a nossa vida. Mas hoje, Senhor, nesse momento, a gente quer fazer uma oração. E a gente quer suplicar, a gente quer dizer, entra com providência, Senhor Jesus, nessas situações. E a gente já quer agradecer, Pai, porque quando o Senhor entra com provisão, tudo muda, Senhor. E nós queremos reivindicar também as promessas. Essa promessa que o apóstolo Paulo disse, que a Tua paz, que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, colocando diante do Senhor as demandas da semana, os problemas do dia, nossa família, as enfermidades, colocando diante do Senhor. Pai, nós queremos descansar em Ti. Pai, em nome de Jesus, e que essas situações não mais nos afrontem, não mais nos aflijam, porque agora elas já foram colocadas diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o Deus que nos dá a paz que ninguém pode explicar. Pai, sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo nesse momento, que assim seja, o milagre da paz do Senhor, da paz que ninguém pode dar, só Jesus, seja real nesse coração, e que esse dia seja um dia extraordinário. Para a Tua glória, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos orar mais nesta semana, para que o Senhor nos liberte de toda ansiedade. Se você puder, compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, Deus te abençoe, fique com Deus, ótima semana!